Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a importância da religião na sociedade, na relação em que a religião estabelece com a política, como que isso reflete em nossa vida, como que nós podemos observar isso no nosso cotidiano. Hoje eu quero colocar aqui para nós discutirmos, trazer para vocês justamente essa reflexão, tá certo? Nós vamos fazer um pequeno exercício. Hoje o exercício maior será na leitura mesmo. Vou exigir um pouquinho mais de vocês hoje, certo? Na leitura. Diminuir o número de questões para que vocês pudessem ler com mais tranquilidade. Eu coloco aqui para vocês, olha. Olá, alunos. Tudo bem com vocês? Essa semana continuamos a estudar a relação entre religião e política no cenário brasileiro. Assim, vamos refletir sobre o impacto das religiões nas eleições. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo. Já dá para vocês perceber que a coisa é bem interessante, né? Nós estamos justamente, né, no auge dessa relação entre religião e política. Nós estamos começando agora um período eleitoral onde isso vai ficar muito evidente. Nós já temos visto evidências disso nos discursos que são produzidos todos os dias que estão aí. Começando pelos governos de níveis maiores, como o governo federal, né? Um dos lemas do governo federal é justamente o João 8,32, que é um versículo bíblico muito citado pelo governo federal e que está aí demonstrando claramente a relação, então, entre política e religião. E há várias discussões nesse sentido, né? Não foram poucos amigos meus que eu ouvi dizer que quem elegeu o Bolsonaro foram os evangélicos. Claro que não foi só os evangélicos, né? Mas quem realmente vem acompanhando percebe essa influência que as igrejas evangélicas, a igreja católica, de forma geral, tiveram no resultado das eleições para presidente. E a grande questão que nós temos levantado agora isso vai se refletir também nas eleições municipais? Nós podemos pensar nessa importância política religiosa, ou religiosa política na eleição municipal? É algo a se pensar. Existem municípios que sim. Eu me lembro que há uns 8 anos eu acompanhava os resultados da eleição para prefeito na cidade de Manaus, no Amazonas. E lá a igreja evangélica é muito forte e ficou representado no resultado das eleições, quando naquela época foram eleitos, naquele ano, um vice-prefeito da cidade de Manaus, era da igreja evangélica, e as cidades grandes se dividem quase em sua maioria por áreas, né? Ou zonas, né? Zona Norte, Zona Sul, Leste e Oeste. E lá a igreja evangélica também tinha conseguido, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus mais especificamente, tinha conseguido naquele ano eleger um vereador para cada área, para cada zona dessa, leste, oeste, norte e sul, certo? Para você ver o peso que ela tinha em termos políticos. Mas a questão no nosso contexto, aqui na Paraíba, nós podemos ver essa influência? Então, essa será a discussão que nós vamos ter esta semana. Nós vamos ver aí bem bacana e vocês vão poder fazer essa leitura e na sequência vocês vão poder responder as questões que serão colocadas, tá bom? Vamos ver aí? Então você leia o texto e em seguida responda as atividades. Eu vou ler somente o título do texto e vocês vão ler o texto como exercício, tá certo? Até que ponto a religião influencia o voto do brasileiro? Apesar de o assunto ser recorrente no debate político, analistas divergem sobre o peso das igrejas nas escolhas dos eleitores. Pronto. Por esse texto, pelo título do texto, nós já temos a ideia de como se desenrola o discurso. O discurso não é basicamente a favor, entende? O discurso não está dizendo justamente que vai ser obrigatoriamente decisiva a religião na questão da política, não. O discurso está dizendo aí claramente que é recorrente o assunto,
sobre essa questão da relação entre política e religião, mas os analistas divergem, ou seja, existe um grupo que acredita que sim, que há influência da religião na política, que para onde ela for, tem a grande tendência daquele grupo ser o vencedor. Mas existem outros que vai dizer, não necessariamente, uma pessoa pode ter muito apreço por uma religião, pode ser muito achegado, vamos dizer assim, a determinados grupos religiosos, mas ela pode não ter um bom desempenho nas eleições. Isso é muito relativo, depende muito do contexto, depende muito da região, depende muito da cidade, depende muito da fé daquele povo daquela cidade, enfim. Aí vocês vão ler as notícias que estão aí postas e a partir da leitura que vocês fizerem e ver ali a opinião que é a favor, a opinião que é contra, a favor e contra no sentido de dizer que sim ou que não, que há essa influência, entende? Aí você vai responder duas questõezinhas que eu vou mostrar aqui para vocês quais são. Muito fácil o exercício dessa semana, tá certo? Só para vocês pensar. Lá embaixo, depois que vocês fizerem a leitura aqui, ó, um pouquinho extensa a leitura, mas dá para fazer tranquilo, tá? Tem a semana inteira para fazer isso aí. E mandar para mim, ou então você deixa no caderno, ou então você faz lá no formulário do Google, que eu sempre disponibilizo para vocês. Ele fica aberto a semana inteira aí para vocês terem tempo de responder a hora que vocês quiserem, de manhã, de tarde, de madrugada, enfim, tá a semana inteira aí para vocês responder. As perguntas são as seguintes: diante do que foi exposto, podemos chegar à conclusão de que a religião influencia na política? Aí você vai dizer que sim ou que não. E aí depois de dizer sim ou não, você vai dizer por quê que você pode dizer isso, tá certo? Vai dar a justificativa. Depois, a questão número 2, que é a última já, nós vamos ler o seguinte: em sua opinião, os movimentos religiosos da sua cidade influenciam de alguma maneira na tomada de decisão do voto por parte dos cidadãos? Por quê? Você acha que sim? Primeiro você vai dizer que, aliás, que sim ou que não, né? A pergunta faz com que você responda sim ou não. E aí depois você vai apenas justificar por que você acha que sim ou que não. Aqui é mais uma experiência pessoal mesmo, né? Porque fala da sua cidade. Se você acha que na sua cidade existe uma influência tamanha que possa fazer impactar no resultado das eleições da sua cidade, dependendo dos grupos religiosos que possam influenciar ou não, né? Aquela grande questão, né? Existe candidatos evangélicos na sua cidade, a prefeito, a vereador, enfim. Você consegue perceber essa influência política, aliás, essa influência religiosa na política da sua cidade? A grande questão é essa aqui, tá certo? E aí vocês respondam de acordo com as experiências de vocês, certo? Pode ser que tenha alguém que olhe e diga, não existe nenhuma relação aqui, nós não temos nenhum candidato que é ligado a religião nenhuma, nem vereador, nem prefeito, nem vice-prefeito, nem grupo político, não, aqui a política é uma coisa e a religião é outra. Pode ser que tenha outra pessoa que veja de uma forma diferente, porque esta é justamente a ideia, é levantar as discussões, os questionamentos, porque é assim que está exposto no texto que vocês estão lendo. Eu quero que vocês percebam, né, as diferenças de opiniões e de pontos de vista de uma pessoa para outra, de uma pessoa que defende, outra pessoa que não defende, que tem outro ponto de vista diferente, que a ideia é basicamente essa, é mostrar esse diálogo que existe, essa dinâmica que existe, que a gente concordando ou discordando, o fato é que a religião está lá presente e nós temos que discuti-la, nós temos que pensá-la, nós temos que nos relacionar com ela, crendo ou não crendo, em divindade ou não, está lá, está presente, e a discussão sempre atrás para junto, para discuti-la de uma ou de outra maneira. Então, um abraço a todos. Qualquer dúvida, pergunte aqui no WhatsApp que nós vamos estar respondendo a todos, tá bom? Um abraço.